produtos de qualidade, você concorre a uma moto todo mês, viu? E de Veras Seguros, viu? Trabalho com competência e seriedade é com Veras Seguro. Mas, meus amigos, eu gostaria de comentar nesse instante em que o país passa por uma dificuldade extremamente difícil, onde parte da imprensa quer dizer que o país tem crise, mas na realidade o país tem recessão, está passando por ajuste fiscal porque não tem a menor condição. Houve a Copa do Mundo de 2014, Copa do Mundo essa, que houve um investimento extraordinário e depois dali o país começou a desandar. Por quê? Porque fizeram construções, até estão inacabadas. Houve parte da construção da Copa do Mundo que não teve licitação. Essa que é a realidade. Não teve licitação. E, evidentemente, nós gastamos bilhões e bilhões de dólares para garantir a segurança a todos que participaram da Copa. Sem falar nas verdadeiras arenas, palácios que foram construídos pelo governo federal e empurrados de goela abaixo pela imprensa marrom desse país. Esse ano, a situação está também de muito constrangimento. Por quê? Porque o país entra numa recessão. O país está vivendo uma crise, como os Estados Unidos viveu. Quem não lembra, os Estados Unidos passou por uma crise difícil, que era todo mundo na especulação imobiliária e depois terminou metendo o país numa situação quase que irreversível. Mas em virtude das riquezas naturais dos Estados Unidos, da potência que é os Estados Unidos, e com a ajuda dos outros países que fizeram também a sua parte para garantir os Estados Unidos, a coisa foi estancada. Está aí os Estados Unidos hoje com juro de 0,2,5%. O juro dos Estados Unidos é de 0,2,5%. E tentam a toda maneira, alguma parte da imprensa, que a gente não consegue entender, só entende e em tese pensa em benesses, em coisa própria, é exatamente essa questão de querer divulgar e vender uma imagem do país lá fora. Uma imagem negativa. Vocês já imaginaram se os empresários da China, do Japão, dos Estados Unidos, da Europa e de outros países que fazem parceria com o Brasil, já pensou se eles fossem ouvir o que diz, por exemplo, um jornal nacional, uma revista Veja, da atual presidente, do ex-presidente Lula e do grande candidato Luiz Inácio da Silva, que, segundo os grandes analistas políticos desse país, é imbatível se chegar a ser candidato a presidente da República. Então, está havendo uma crise da Petrobras, que isso acontecia desde o governo de FHC, mas a Polícia Federal e o Ministério Público, não sei por que, não se manifestaram à época, e hoje, numa democracia que estamos vivendo, estão fazendo uma verdadeira devassa dentro da Petrobras. E o que é mais grave, colocando sempre, deixando sempre um resquício de que Lula vai ser pego, do que Dilma vai ser pego. As duas maiores lideranças políticas do Partido dos Trabalhadores e a Dilma eleita pela vontade da maioria do povo brasileiro.
Está aí, portanto, uma situação vexatória. E eu volto a dizer, imagine os senhores, se o país não fosse forte lá fora, se os empresários da China, dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, não tivessem a credibilidade necessária e suficiente para que o Brasil continuasse existindo, como não seria? As relações internacionais, as relações comerciais com os outros países, já estariam todas aniquiladas. E eu pergunto, o Brasil deixaria de ter o capital estrangeiro vindo para cá? O país deixaria de ter o capital estrangeiro vindo para cá, mesmo que fosse, meu caro João Antônio, meus caros ouvintes da Rádio Souza FM e da Rede Mundial de Computadores, mesmo que fosse exatamente uma bagunça como existe na Petrobras, todos eles têm que ir para a cadeia. Ele ir para a cadeia. E dizer que o PT está envolvido, só a justiça vai dizer quando concluir as investigações feitas pela Justiça Federal. Apareceram mais denúncias, é claro, evidentemente. Mas o que eu quero dizer aos senhores, meu caro amigo João Antônio, que está aqui ao meu lado, ouvintes da Rádio Souza FM, o que eu quero dizer aos senhores é que essa mídia, ou parte da mídia, está usando de má fé, de interesse pessoal, pedindo impeachment de Dilma quando não existe a menor chance. A Veja confessou que divulgou várias matérias de Lula mentirosas, e está entrando na justiça. Lula está entrando com ação na justiça por reparo de danos morais contra a revista Veja. O país forte esse. Os chefões da Petrobras sendo presos. O alarde feito pela imprensa marrom desse país. Os jornalistas internacionais transmitindo tudo para o mundo inteiro. E o país ainda conseguir respirar é uma coisa interessante. Tudo bem, programa Pé Viu.